Preparado? Cara, hoje você está prestes a assistir uma verdadeira palestra. Eu gravei uma verdadeira palestra acerca de como você pode dirigir a sua mente como um diretor de cinema dirige um filme. E você vai aprender a como controlar suas emoções, a como lidar com seus pensamentos, a como lidar com a sua mente como um todo, a produzir mudanças significativas na sua vida. Então, cara, nesse vídeo você vai entender o princípio da inteligência emocional e da reprogramação mental. Tá? Então faz o seguinte, cara, já desce o seu like nesse vídeo, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo se puder. E uma coisa interessante, deixa um comentário no fim desse vídeo, né? Acerca do que você achou do conteúdo, alguma sugestão ou uma opinião sua, tá? Deixa um comentário, uma pergunta pra mim no final desse vídeo, porque dessa forma você ajuda muito o canal a crescer. Você ajuda demais esse canal. E aí o YouTube entende que ele é relevante e promove, todo mundo cresce e isso faz uma grande diferença, tá bom? Então, deixe seu comentário. E uma coisa, a Escola de Desenvolvimento Definitivo, ela antes custava R$ 47,00, agora ela custa R$ 9,99. E cara, essa promoção tá imperdível. Eu baixei demais o preço. Primeiro, porque eu quero que todo mundo tenha acesso. E segundo, porque eu quero provar para você que você não precisa pagar 5, 10, 15, 20 mil reais num mega treinamento de um mega coach que vai te trazer uma técnica secreta pica das galáxias, que basicamente vai mudar a sua vida do dia pra noite. Não, tá? Você não precisa disso. Lá na Escola de Desenvolvimento Definitivo você vai encontrar coisas que você pode usar e que são fantásticas e que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Você vai ser capaz de produzir mudanças significativas com tudo que você vai aprender lá. Tá bom? Então, vamos para o vídeo. Eu tenho uma série que eu publiquei aqui acerca do funcionamento da mente aqui no canal, né? Só que o que acontece? Não sei muito bem se as pessoas entenderam um pouco o conteúdo dessa série, né? Eu tentei ser o mais simples possível, mas eu busquei simplificar ainda mais, refinar. Deixa eu melhorar aqui a pegada. Eu tentei refinar ainda mais, né? Melhorar um pouco mais alguns aspectos para tornar mais entendível, né? Para você. E o que acontece? Vamos ir no básico. Primeira coisa, você tem que entender que tudo na mente é fruto de leituras na memória. Tá? Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Tudo na mente é fruto de leituras na memória. A mente, ela sempre vai estar lendo a sua memória. Tá, eu vou falar bem assim mesmo, super simples e até mesmo chulo para tornar isso aqui, cara, assim, como se a gente estivesse tendo uma conversa na rua. Então a sua mente ela vai sempre fazer uma leitura na memória e dessa leitura na memória que vai nascer os seus pensamentos. Então o conteúdo que está armazenado na sua memória é os tijolos que a sua mente vai utilizar para construir os pensamentos. Tá bom? Então os pensamentos, eles basicamente são construídos e a partir do aparecimento dos pensamentos surgem as emoções. Tá? Então as emoções, elas são basicamente influenciadas pelo pensamento. É por isso que a gente tem lá o modelo cognitivo. Qual é o modelo cognitivo? O modelo cognitivo é o seguinte, ó. Pensamentos influenciam sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Por quê? Vamos pensar na palavra emoção. O que é a palavra emoção? Se você separar um pouquinho aí, você vai ver que tem são, que basicamente quer dizer ação. Uma emoção, ela foi feita para impelir você à ação. Foi para isso que a emoção foi feita. Porque, por exemplo, vamos voltar os tempos antigos, né? Os nossos ancestrais, eles precisavam ser rápidos porque naquela época não existia um mundo civilizado como a gente tem hoje, né? Esse mundo que você vive nele hoje, ele é fruto de uma evolução da humanidade. Ele não existia. Então, basicamente, os nossos ancestrais, eles viviam
numa época completamente diferente, né? E nessa época, era uma época cheia de perigos e basicamente eles tinham que lutar para viver, né? Eles tinham que sobreviver ali. Muitas vezes eles tinham que ser rápidos, porque senão o perigo ceifava a vida. E o perigo geralmente era o quê? Parecia um leão na frente da pessoa. Imagine que aquele ser humano, né, diante de um leão, obviamente, ele morreria. Então ele precisa de um mecanismo que fizesse com que ele desse um jeito de sobreviver. Por quê? Porque o seu corpo ele é programado para sobrevivência. Você foi programado para sobreviver. Por isso que você sente medo. Medo é uma emoção que garante a sobrevivência. O que vai impedir quando você pôr os 2 pés na beirada de uma montanha ou de uma ponte? O que vai impedir você de saltar? Medo. Por quê? Porque o medo foi feito para garantir a sua sobrevivência. As emoções, então, elas servem exatamente, muitas vezes, para isso, garantir a sua sobrevivência. E, basicamente, elas impelem você à ação. Por isso que tem aquele negócio da reação luta ou fuga. O que é a reação luta ou fuga? Ou o indivíduo ele vai lá e, pum, combate o leão, ou aquele indivíduo corre, piloteia, né? Então, essa é a reação luta e fuga. Ou o indivíduo, ele ataca, ou o indivíduo zarpa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que as suas emoções, elas são exatamente como combustíveis para, de uma certa forma, gerar ações. Por isso que no modelo cognitivo, depois da produção das emoções, vem, né, uma execução de um comportamento. Então a sua mente, ela basicamente vai funcionar exatamente como esse modelo cognitivo apresenta, né? Só que o que o modelo cognitivo ele não definiu? A produção das cadeias de pensamentos. Peraí, pensamentos, emoções, comportamentos. Mas o que ocorre antes do pensamento? Então, antes do pensamento, ocorrem algumas coisas. A primeira delas, como eu já falei para você, que é a raiz de tudo, a leitura da memória. Então, basicamente, a sua memória ela é repleta de representações, né? Essas representações são basicamente leituras e determinadas assimilações que você faz de determinadas experiências na vida. Lembrando, como é que você coleta as experiências no mundo? Por meio dos canais que basicamente eu gosto de chamar de modalidades, tá? Por meio dos canais que coletam as modalidades. Então, basicamente, você tem o quê? Visão, olfato, paladar, audição, tato, não é? Por meio desses canais, você vai interpretar o mundo e vai começar a construir um mundo na sua memória. Por que você acha que a criança ela tem aquele impulso natural de sair mexendo em tudo, querendo botar tudo na boca? Também. Por quê? Porque a criança ela está na formação da memória. A partir do momento que a criança receber estímulos, ela começa a interpretação desses estímulos. A memória começa a ser povoada por várias representações, o que vai cooperar para que essa criança comece a formar cadeias diferentes de pensamentos e assim cumprir a etapa evolutiva. Todo ser humano ele tem uma jornada evolutiva. É por isso que nascemos crianças, né? Nos tornamos aí adolescentes, adultos, idosos. A gente tem uma etapa evolutiva. E nessa etapa evolutiva, as experiências elas vão sendo significadas, né? A gente vai atribuindo semântica a essas experiências, ou seja, a gente vai começando a dar significados a essas experiências, e esses significados a essas experiências são as representações que nós temos. E a partir do momento que essas representações elas são lidas, o que ocorre? Nascem cadeias de pensamentos. Entende? Então, basicamente aqui a gente já entende o fundamento do funcionamento da mente. Primeira coisa, então, para resumir,
tá? Eu não quero também... eu queria simplificar isso e tornar esse conteúdo bem rápido. Então, o que acontece? Primeira coisa que você tem que entender. Nós somos estimulados. A partir do momento que nós somos estimulados, interpretamos esses estímulos. À medida que nós interpretamos esses estímulos, formamos representações na memória, elas são arquivadas da memória, depois elas são lidas para serem formadas pensamentos, e agora começa o modelo cognitivo a entrar em ação. Então os pensamentos eles vão basicamente gerar emoções, que vão gerar comportamentos e ações. Eric, muito legal tudo isso, e agora vamos lá, explica aí, o que eu posso fazer para mudar a minha mente? Olha só que legal. A gente entrou numa das minhas obsessões, né? Eu confesso que eu sou obcecado por isso, né? E é meu alvo de estudo já por muito tempo. Então vamos lá. Para que nós possamos, vamos começar desde o princípio. Como você já entendeu a forma como a mente funciona, você também já entendeu que as representações é a raiz de tudo, correto? Correto, né? Você sabe que essas representações elas vão ser lidas para ser formada as cadeias de pensamentos que vão influenciar o resto inteiro. Não é? Vão influenciar todo o resto. Então, nós devemos de atuar exatamente aí. O que basicamente vai acontecer? Você já deve ter notado, até mesmo por meio do funcionamento da sua própria mente, né, sentindo como a sua mente se desenvolve, você já deve ter notado que existem determinadas coisas que você muda no insight, né? Ou seja, eu tô conversando com uma pessoa e aí ela me diz alguma coisa e, putz, eu mudei completamente a forma como eu pensava, né? O que basicamente aconteceu? Você recebeu um insight por meio daquela pessoa e aquela pessoa ajudou você a mudar uma representação que estava até fácil de ser mudada. É porque essa representação estava no nível da sua consciência. Essa representação, ela não estava tão enraizada, vamos dizer assim, porque eu não quero complicar, né? Então, ela estava menos enraizada. Só que agora você tem também aquelas representações que são completamente arraigadas, né? E profundamente enraizadas. Essas representações elas vão precisar de uma reedição da sua memória para que elas possam ser alteradas. Pensa comigo. Se os pensamentos, eles basicamente são quem influenciam as emoções, e se a leitura da sua memória é o que gera os seus pensamentos, o que você deve mudar para mudar a sua produção emocional? Você deve mudar o que está armazenado na sua memória. Entende? Você deve mudar o que está armazenado na sua memória. O que geralmente acontece com aquela pessoa que emprestou dinheiro para muita gente e ninguém pagou ela? Ela para de emprestar, não é? Por quê? Na memória dela, existem vários registros de pagamentos que não foram recebidos. Na memória dela, existem vários registros de momento em que ela se pegava pensando ser uma otária por ter ajudado pessoas que basicamente não foram tão gratas a ela, porque basicamente não pagaram, né? E isso foi a maior prova de ingratidão à ajuda que ela ofereceu. Então, basicamente, em vários momentos em que ela se pegava refletindo, nossa, como eu fui otário em ter emprestado aquele dinheiro para fulano e a fulana não me pagou e papapá. Registro. Tudo que você está pensando está sendo registrado automaticamente na sua memória e vai ser usado como um tijolinho na construção da sua psique.
vai ser utilizada como um tijolinho na construção dos seus pensamentos. É por isso que o depressivo ele acaba gerando uma das maiores armadilhas que ele pode gerar. Qual é a armadilha que um depressivo geralmente gera? Ruminação do passado. O que é a ruminação do passado? É aquele momento em que ele cavuca. Ele cavuca o passado dele, ele constrói milhares de imagens mentais na mente dele, ou seja, pensamentos em forma de imagens, e ele também gera uma porrada de pensamentos conceituais, ou seja, pensamentos em formas de conceitos, né? Basicamente, nossa, como eu fui trouxa em ter feito aquilo, eu dei tanto amor para ele, larguei tudo por ele, e mesmo assim ele me abandonou por uma mulher mais nova, eu não acredito. Então, basicamente, ela faz uma pesquisa insana naquele passado, revira tudo. E o que ela faz? Ela alimenta os registros que ela já possui na memória. Ou seja, ela cria novas representações na própria memória, ruins, maléficas, que vão ser utilizadas como tijolinho para a construção dos novos pensamentos. É por isso que muitas vezes o depressivo ele cai no que eu chamo de espiral da morte. O que é a espiral da morte? É quando você povoa a sua memória com representações ruins e aí não existe nenhuma possibilidade de você formar pensamentos bons. Porque você está retroalimentando a negatividade. Tudo aquilo que é alimentado é fortalecido. Lembra da história do Cherokee? Você nunca ouviu a história do Cherokee? Sabe como é que era a história do Cherokee? Uma vez o índio Cherokee, o filho, né, de um índio Cherokee, ele perguntou pro pai, qual desses dois lobos vai ganhar? Tinha dois lobos e eles estavam lutando. E um estava magrinho, que já não se alimentava há muito tempo, e o outro estava gordinho. E aí o índio Cherokee olhou para o filho e disse, o mais bem alimentado. Por que o mais bem alimentado? Porque ele estava mais forte, estava com mais energia, o outro estava fraco, não ia conseguir golpear com força. O mais bem alimentado. Tá vendo? Qual é o lobo que geralmente o depressivo mais alimenta? O lobo que ele quer matar. É aí que tá o grande erro de várias pessoas. Alimenta o lobo que quer matar. E se você alimenta o lobo que quer matar, o que vai acontecer? Você não vai conseguir nunca matar o lobo. Porque o lobo está se tornando cada vez mais forte. Cada vez mais o lobo tem mais possibilidade de triunfar sobre você. Como é que você quer matar esse lobo? Não tem como. Então, olha só. Aí a gente já entende um grande princípio do funcionamento da mente. E que é exatamente a retroalimentação. É por isso que sempre teve aquela vibe, aqueles conceitos de pensamento positivo. Pense positivo, pense positivo, pense positivo, pense positivo. Esse negócio de pense positivo é importante. Por quê? A partir do momento que você exercita, busca pensar positivo, esses pensamentos eles são arquivados na memória, que são utilizados para a construção de pensamentos positivos, das mesmas características dos registros. Quando você pensa muito negativo, o que basicamente acontece? Você cria registros que basicamente vão gerar outros novos pensamentos negativos. Então esse negócio de pensamento positivo é importante, só que para isso você precisa de técnica, né? Para isso você precisa de técnica. E aí é que está o grande segredo, né? Uma das técnicas que você pode utilizar, focalização. Aquilo que você foca se expande. Aquilo que você foca se expande. A partir do momento que eu foco no ruim, eu expando o ruim. Eu basicamente faço com que o ruim ele gere mais coisas ruins que vão ser registrados. Por exemplo, quando você tem um pensamento ruim,
E quando vê, vários outros pensamentos ruins nascem daquele pensamento ruim que você teve. Nossa, isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, basicamente, a sua memória começa a ser povoada por pensamentos ruins. E aí é que você começa a entrar na famosa espiral da morte. Uma das piores coisas que você pode fazer é entrar na espiral da morte. E você pode evitar a espiral da morte por meio dessa técnica, a focalização. É quando você vai começar a jogar o seu foco para as coisas mais boas. É quando você começa a pensar, mudar os seus pensamentos para pensar em coisas melhores. Uma boa estratégia que você pode fazer para mudar a focalização é juntar um conjunto de áudios, coisas que você gosta de ouvir e que basicamente fazem com que você influenciam os seus pensamentos. Como é que eu posso dizer? Direcionam seus pensamentos para um lado mais positivo. Então, olha só, que tal você montar uma biblioteca? Eu mesmo tenho a minha. Eu montei uma biblioteca de áudios que basicamente eu escuto e que direciona meus pensamentos para um pensamento melhor. Então, quando eu tenho pensamentos ruins e eu vejo que as minhas emoções estão sendo influenciadas por esses pensamentos ruins, vamos dar a focalização. E, muito simples, eu só ligo um áudio desses que tem na minha biblioteca e, basicamente, as coisas começam a mudar. Gente, uma das coisas que você precisa entender, emoção, mente, pensamento é treinado. Isso é treinado. E como é que a gente treina? A gente precisa de técnicas para gerar o condicionamento. Um atleta, gente, quando ele vai se preparar lá para uma maratona, o cara tem que treinar. Ele tem que condicionar o corpo dele e a mente dele para poder vencer, porque senão ele não vai conseguir. Se ele não condiciona o corpo, chega na metade da maratona, ele está cansado, não consegue prosseguir. Se ele não condiciona a mente, vai chegar um momento que ele vai pensar em desistir e vai desistir. Você tem que condicionar o tempo todo o seu corpo e a sua mente para poder prosseguir. E é isso que as pessoas não fazem. E uma das técnicas é exatamente essa, a focalização. Eu queria poder explicar isso mais detalhadamente para você, porque eu gosto muito de me aprofundar nessas coisas, mas eu não posso compartilhar isso com você porque é um pouco difícil de ser entendido, tá? Então, eu preferi, na verdade, simplificar tudo. A minha tara é por simplificar tudo para que você possa entender. E é o que eu estou fazendo aqui. Então, a focalização, ela é isso. Então, você pode usar um áudio. Nossa, não acontece de muitas vezes você estar assistindo um filme e aí do nada você começa a se sentir melhor? O que basicamente aquele filme fez? Ele contribuiu para que você mudasse o foco. Então, quando você coloca a sua atenção em algo ruim e algo externo vem e muda a sua atenção, né? Basicamente, você já começa a mudar a produção de pensamentos que influenciam no estado emocional. Então, essa é uma das técnicas. Outra técnica que você pode utilizar, técnica filosófica do DCD. Qual é a técnica filosófica desse DCD? Esse DCD é uma técnica que ela basicamente é uma das técnicas da terapia multifocal, que basicamente é uma terapia que deriva da teoria multifocal criada pelo Augusto Cury. A ideia da técnica DCD é fazer com que você crie novas representações na memória. E a partir daí, quando for feita a leitura para gerar os seus pensamentos eles acabam tornando, de uma certa forma, mais qualitativos. Então vamos lá. Como basicamente funciona a técnica do DCD? Quando vier um determinado pensamento ruim na sua mente, você vai questionar ele. Peraí, por que eu estou pensando isso? Não, isso não faz sentido. Isso não faz sentido por causa disso. E aí você determina, agora eu vou mudar isso. Isso aqui não vai mais ser do jeito que é. Isso aqui vai mudar. Vamos lá.
E aí você determina. Então, basicamente, você segue o primeiro passo, que é duvidar daquele pensamento, é duvidar dele. Opa, esse pensamento aqui não faz sentido. Não faz sentido eu continuar assim. Então você faz uma crítica. Por que esse pensamento? Esse pensamento, ele tá me levando longe? Não, ele não tá me levando longe. Então não faz sentido eu continuar com ele. Você faz crítica e depois você faz determinação. Agora eu vou mudar. Agora isso aqui vai ser mudado. O que geralmente as pessoas fazem? As pessoas, elas geralmente já fazem a determinação logo. Então elas saem determinando e não funciona. E por que não funciona? Porque, gente, se não existe nem a dúvida e nem a crítica antes do processo de determinação, a sua mente, ela não confronta, né? Não gera basicamente algo que vai confrontar aquele pensamento ali que está sendo produzido. Entendeu? Cognitivamente, determinar não funciona. É preciso que haja uma quebra desse pensamento negativo antes. E essa quebra é executada por meio da dúvida e da crítica. Então, basicamente, você duvida, critica e determina. Outra técnica interessante para você que vai contribuir para mudar as representações, que basicamente vão mudar a produção das cadeias de pensamentos e das emoções. Então você tem que fazer a mesa redonda do eu, outra técnica, né, da terapia multifocal, que basicamente consiste em você conversar consigo mesmo, praticar um pouco de autofala. E aí a gente já tem outras técnicas também interessantes, como a própria da PNL, que é a comunicação interna. Geralmente, na mesa redonda do eu, você usa a comunicação interna. É o momento em que você vai conversar consigo mesmo, né? E ali você... Inclusive, aqui também você vai fazer um pouco de DCD, tá? Onde você vai criticar, duvidar de algumas coisas que tem na sua mente, determinar, né? Então, geralmente, nessa conversa que você faz consigo mesmo, aquele momento que você para e começa a se questionar, nossa, o que eu tô sentindo? Por que será que eu tô sentindo assim? O que aconteceu hoje que me fez sentir assim? O que eu posso aprender disso? Disso que aconteceu no dia? Será que isso realmente veio para me desanimar? Será que isso não veio exatamente para me gerar um aprendizado? Será que isso não é um feedback? Não é uma coisa que a vida está querendo me ensinar, querendo com que eu aprenda? Enfim, você está vendo como a gente começa a fazer um trabalho, uma gestão psíquica para que aquilo não se torne algo que vai gerar determinados pensamentos e emoções de péssima qualidade? É aí que está o segredo. É por isso que eu digo para você, a mente, ela tem que ser treinada. A mente, ela tem que ser treinada. A partir do momento que ela é treinada, as coisas começam a seguir um outro rumo. Então, treina a sua mente, e você treina a sua mente usando essas técnicas, né? Então, nossa, e você tem várias técnicas. Quer ver outra? Mentalização. Gente, essa é uma técnica poderosíssima. Poucas pessoas usam. Que é, basicamente, você começar a mentalizar o dia ideal. Vou explicar para você por que essa técnica funciona. Os pensamentos que você produzem, os pensamentos que você produz, que basicamente eles criam imagens mentais, são pensamentos poderosíssimos e eles são registrados na memória, gerando novas representações que vão ser, como você já sabe, utilizados como tijolos para nova construção de novos pensamentos. Então, o que acontece? Quando você mentaliza o dia ideal, os registros que você acaba fazendo na sua memória são registros que basicamente são bons. Por quê? O dia ideal é o dia que você gostaria de ter. Não, basicamente você vai imaginar coisas que você gostaria na sua vida. Entende? Coisas que você gostaria da sua vida. E aí, você cria esses registros e vai povoando a sua memória de coisas melhores. É aí que você gera a redição.
A reedição da memória ela é feita a partir do momento que você vai povoando a memória com novos conteúdos, com conteúdos melhores. E isso você pode fazer utilizando a sua própria mente, fazendo uma produção. Então você cria, mentaliza aquele dia ideal, né? Inclusive essa é umas técnicas que a PNL adotou, não é? É umas técnicas da PNL, aonde por meio da imaginação você cria, né, esse dia ideal, esse cenário ideal, a vida que você gostaria de ter, com os momentos que você gostaria de viver, e aí essas coisas elas vão influenciando a sua memória. Olha aí, outra mega dica para você. Essas técnicas, gente, são técnicas terapêuticas. E a partir do momento que você vai utilizando essas técnicas, você vai conseguindo melhorar o condicionamento do seu cérebro. Você vai conseguir melhorar a produção qualitativa da sua mente. Hoje tá uma vibe, né, de falar acerca de reprogramação mental. Reprogramação mental para lá, reprogramação mental para cá, reprogramação mental. Você não precisa mais de nada acerca de reprogramação mental. Primeiro, inclusive eu tenho um vídeo, né, aqui no canal acerca de reprogramação mental. Ali eu falo sobre algumas técnicas também interessantes que você pode utilizar para reprogramar a sua mente. Mas tudo que você precisa saber de reprogramação mental é que ela já é feita. O dia todo você está sendo reprogramado mentalmente, vamos dizer assim. Por quê? A partir do momento que você vai mudando representações, a partir do momento que você vai adquirindo novas representações, o que acontece? São formadas novas crenças, são formados novos pensamentos, são formados novas emoções e, enfim, você está sendo reprogramado. Entende? Então, o que basicamente por que muitas pessoas procuram a reprogramação mental? Para gerar mudanças. Então, basicamente, eles querem mudar exatamente as representações para que eles possam gerar pensamentos melhores, emoções melhores e comportamentos melhores que ajudem eles, basicamente, a conquistar o que querem na vida. É por isso que muitas pessoas pesquisam e procuram por reprogramação mental. Tudo que você precisa saber é que se você aplicar essas técnicas que eu compartilhei com você agora, você vai estar gerando uma reprogramação mental, meu amigo. E isso vai fazer toda a diferença para você. Tá vendo? É basicamente isso que você tem que fazer. Então, claro, tem várias outras técnicas, inclusive técnicas que eu compartilho na Escola de Desenvolvimento Definitivo, né, que é a escola que eu fundei para ajudar pessoas a exatamente conseguir produzir melhores estados emocionais e basicamente mudar, né, a forma como a mente é condicionada. O objetivo da Escola de Desenvolvimento Definitivo é esse, é pegar e começar a mudar todas as suas representações para que novos pensamentos e melhores pensamentos surjam, para que você tenha uma qualidade de vida extremamente melhor, produzindo emoções melhores. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a Escola de Desenvolvimento Definitivo aí, uma hora, eu vou dizer isso aqui, vou deixar isso aqui registrado, uma hora essa escola vai ser a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil. Escuta isso que eu estou te falando. Essa escola vai ser uma das maiores escolas de desenvolvimento pessoal e psicologia, enfim, no Brasil. Escuta isso. Estou deixando isso aqui registrado nesse vídeo, porque eu estou me esforçando para isso e eu estou dando sangue. Digamos que 99% do meu sangue está sendo doado para essa escola, mas vai valer muito a pena, porque o que vai ter de vida transformada não vai estar nem no gibi. Inclusive, se você quiser conhecer, o link está na descrição. E o que acontece? Né? A partir do momento que você vai usando essas técnicas terapêuticas, nossa, sua vida vai dar um salto muito massa. Muito massa, muito massa, muito massa. Uma das coisas também interessantes, que lembrei agora, olha só que legal. Uma das coisas interessantes que você pode fazer é usar a técnica do diário. Escrever, mas aí é que tá. Muitas pessoas reclamam, nossa, Eric, eu uso a técnica do diário, mas eu não mudo.
Por que você usa a técnica do diário e não muda, meu amigo? Porque você só escreve. Porque você só escreve, você precisa escrever, mas começar a criticar a produção de conteúdo que você está exercendo. Você precisa criticar, você precisa determinar, dizer o que você pode fazer para mudar, o que basicamente você deseja. E essas coisas também você tem que escrever. Não é só você pegar e relatar lá o seu dia. Não! É você basicamente escrever coisas no seu dia que você gostaria que fossem diferentes, né, que aconteceu e que basicamente é como você, o que você poderia fazer para lidar com aquilo, o que você poderia tirar de aprendizado daquelas coisas. Isso muda por completo. O que você pensou na hora que você não gostaria de ter pensado e como você poderia pensar melhor, diferente, que ia de uma certa forma mudar as emoções que você está produzindo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Inclusive, já teve pessoas saindo da depressão utilizando essa técnica. A técnica, né, do diário. Eu chamo ela de técnica do diário, mas é porque fica mais fácil de falar, né? Mas enfim, ela basicamente consiste nisso. Então você pode fazer isso num caderno, né? Onde você pode pegar esse caderninho, botar lá, caderno da minha vida, sei lá, dá um nome para esse caderno e começa a escrever. Começa a escrever nesse sentido que eu te disse. Não só escrever por escrever, mas o que eu pensei, como me senti, o que eu queria mudar, como posso mudar, escrevendo nesse sentido. Entendeu? Isso aqui, será que eu deveria pensar assim mesmo? Não tem um pensamento melhor agora que basicamente vai melhorar o meu estado emocional? Tá vendo? A partir do momento que eu começo a mudar isso, né? A partir do momento que eu começo a pensar em novos pontos de vista, olha aqui, outra coisa interessante que você precisa saber. Quanto mais pontos de vista você for capaz de produzir acerca da mesma experiência, melhor vai ser para você. Por quê? Porque a partir daí, você, de uma certa forma, já vai ter um indicativo de que você está realmente pensando, de que você está realmente sendo crítico, está realmente sendo tá duvidando, né, dos pensamentos, porque você está gerando novos pontos de vista. Isso já quer dizer que você realmente está pensando e que você está pondo sua mente para trabalhar a seu favor. Entende? Então, quanto mais pontos de vista você gerar, melhor para você vai ser. Melhores registros você vai criar na memória. Mas só que, aqui é que tá a chave. Você tem que buscar pontos de vista que cooperem para bons estados emocionais. Pontos de vista que justifiquem muito bem que represente bem aquela experiência. Né? Então, por exemplo, se você pegar acerca de um acontecimento ruim, né, e você basicamente interpretar aquele acontecimento como algo que vem para te fazer cair, o que vai acontecer? Aquilo vai te fazer cair. Sua representação está confirmando isso. Ela é autorrealizável. Aquilo vai te fazer cair. Agora, a partir do momento que eu represento de uma forma diferente, ou seja, não, isso aqui é uma etapa, é um treinamento. Olha como as coisas mudam. Vou dar um exemplo para você. Tem um lema no Exército, né? E na Marinha também tinha, né? Eu fui marinheiro, inclusive fui por 3 anos, marinheiro por 3 anos. E na escola de aprendiz, onde eu passei lá um ano da minha vida em Florianópolis, a gente cantava determinadas músicas quando saíam para fazer algumas atividades, né? Inclusive, o nome dessas músicas eram Charlie Mike, né? Que basicamente são 2 palavras do alfabeto militar, que é C e M, canção militar. E o C é Charlie, o M é Mike, mas enfim, só por curiosidade eu tô compartilhando isso com você. E o que acontece? Tinha uma das músicas que a gente repetia. A dor
é passageira. Tô com a mão na câmera aqui. A dor é passageira, mas a glória é eterna. Vamos parar para pensar sobre isso? Vamos parar para pensar sobre isso. Olha que fantástico isso. Por quê? Isso formava núcleos saudáveis na memória. Isso formava representações saudáveis na memória. A partir do momento que eu mantinha na minha cabeça de que a dor era passageira, eu basicamente desqualificava a dor. Isso é genial. Por quê? A partir do momento que eu desqualifico a dor, eu não percebo ela como um monstro grande capaz de me meter medo, capaz de me assustar, de me intimidar. Então a dor ela perde o poder. Olha que louco! Inclusive, uma vez eu li num livro um relato de um cara que sabe qual era a estratégia que ele utilizava para fazer com que os problemas não fossem maiores do que ele. Ele zombava dos problemas, aparecia cada problema cabeludo, ele dava risada. O que acontecia? O problema perdia esse grande poder. Por que o poder muitas vezes é mais poderoso? Porque o problema muitas vezes é mais poderoso que as pessoas. Porque as pessoas macrodimensionam o problema. E aí o problema cresce, se torna um monstro e basicamente, obviamente, tudo que sobra é medo. Não é lógico isso. Tudo que vai sobrar é medo. A pessoa macrodimensionou o problema. Agora, se você microdimensiona, reduz o tamanho do problema, acabou, meu amigo. O problema se torna realmente menor e ele já não vai te assustar tanto. Esse cara ria dos problemas. E ele tinha uma estratégia que fazia ele gerir as suas próprias emoções. E ele fazia isso com maestria. Então, olha só que fantástico isso. E nessa canção, né, a gente nota esse negócio de a dor ela é passageira, mas a glória é eterna. Você vê, a dor é passageira, eu reduzi, eu microdimensionei a dor. E a glória, ela é eterna. Agora eu tenho um baita motivo para continuar, porque a glória é eterna. Você vê? Ou seja, eu reduzi o tamanho daquilo que podia me fazer parar e aumentei o tamanho daquilo que me podia fazer prosseguir. Olha como as coisas. No momento que você reduzir o tamanho daquilo que podia fazer parar e aumentar o tamanho daquilo que pode fazer você prosseguir, nossa, a mudança acontece. A mudança acontece. Entende? Você tá vendo aí, né? O meu quarto, que é o mesmo meu escritório. Olha aí. Maravilha de redução de custo que é trabalhar em casa. Aí, que maravilha. Reduz o custo que é uma beleza. Mas, enfim, é isso que você tem que ter em mente. Reduza o tamanho daquilo que faz mal para você. E aumente o tamanho daquilo que faz bem. Focalização. Não deixa de ser. Ou seja, eu tiro meu foco daquilo que é ruim e trago meu foco para aquilo que é bom. Toda vez que você fizer essas dinâmicas, toda vez que você aplicar isso, cara, eu posso garantir para você, suas emoções vão começar a serem melhores gerenciadas. E outra coisa, gente, esqueçam esse negócio de equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é loucura, não existe. Equilíbrio emocional é utopia. Você é micro e macro distinto o tempo todo. E em um determinado momento, você tá lá empolgado, eu vou continuar, eu vou vencer. Em outro, eu quero desistir. Eu quero parar com isso tudo. Porque você é micro e macro distinto o tempo todo. Você é oscilável. Você oscila. Entende? Então, não existe isso de equilíbrio emocional.
O que existe é gerenciamento emocional, diferente de equilíbrio. Equilíbrio quer dizer que você mantém as suas emoções estáveis em linha reta. Não existe. Como eu já te disse, você é oscilável. Em uma hora tá hipermotivado, outra hora tá pensando em desistir. Bom, eu mesmo passo por isso. Então eu sei do que eu tô falando, né? E você é oscilável. Então o que basicamente acontece? Não existe esse negócio de equilíbrio emocional. Você busca o gerenciamento. Sempre, sempre. E para gerenciar a emoção, você precisa de technique, né? Você precisa de técnica. E essas técnicas aí já te ajudam bastante no gerenciamento das suas emoções. Tá bom? Então, olha só. Por favor, pega essas técnicas, eu espero que você tenha entendido, né, o que a gente conversou aqui, né? Eu espero que eu tenha sido o mais simples possível para você, gerado o máximo de valor, é isso que eu queria quando liguei essa câmera. E, na verdade, é isso que eu quero sempre quando ligo essa câmera. E espero que você tenha entendido, tá? Então, cara, pega essas técnicas, aplica elas no teu dia a dia, incorpora elas na tua vida, tá? E você vai ver, muita coisa boa vai acontecer, muita coisa boa vai mudar. Você vai gerenciar melhor os seus problemas e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você não vai acreditar no que eu acabei de fazer. Você não vai acreditar. Eu acabei de baixar o preço da Escola de Desenvolvimento Definitivo de R$ 47,00 para R$ 9,99 mensais. Cara, tá imperdível. Lá dentro da Escola de Desenvolvimento Definitivo, você vai aprender a como dirigir suas emoções, você vai aprender a como dirigir a sua mente, a como lidar com pensamentos negativos, a como lidar com emoções negativas. Você vai aprender a desenvolver uma mente forte para lidar com os problemas da vida, uma mente resiliente, uma mente que vai ser hábil em lidar com os problemas da vida. E você vai aprender as melhores técnicas das maiores teorias de psicologia para lidar com a sua mente e gerar saúde mental. Cara, na boa, tá imperdível, não tem outra coisa igual, por apenas R$ 9,99. Não tem coisa melhor. Então faz o seguinte, em algum lugar dessa tela, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, sei lá, vai estar um link para que você possa acessar e realizar a sua assinatura. E como bônus, você vai poder adicionar ainda 3 dependentes lá na sua assinatura da Escola de Desenvolvimento Definitivo para acessar a escola onde tiver, em qualquer lugar, e assistir às aulas. E também você vai receber 7 dias de garantia. Não gostei da escola, não gostei do conteúdo, faz o seguinte, é só acionar a sua garantia e eu devolvo o seu dinheiro. Tá bom? Então, vai lá, realiza a sua assinatura, não perde essa oportunidade porque é por tempo limitado, tá? Isso vai acabar. Então, aproveita. Por que você baixou o preço da Escola de Desenvolvimento Definitivo? Sabe por quê? Porque eu quero provar para você que a vida é simples. Você não precisa pagar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais num mega treinamento de um mega coach para obter a mudança na sua vida. Você não precisa disso. Então faz o seguinte, vai lá na Escola de Desenvolvimento Definitivo, paga R$ 9,99 e colha os maravilhosos benefícios que essa escola vai gerar para a sua vida. Tchau, tchau.